E aí, pessoal, como vocês estão? Estou trazendo aqui uma questão que ela é bem recente. Ela é da FGV também, né? Caiu na Secretaria de Educação de São Paulo, SEDUC SP, agora em 2023. É uma questão bem interessante. No curso, na grade do curso, tem uma questão parecida, mas essa ele pede o mínimo e máximo. Então faz a gente pensar um pouco mais. E daí a importância de vocês entenderem de fato o que está por trás da resolução das questões. Que aí, quando acontece uma coisa um pouquinho diferente, vocês vão conseguir se virar. Então, vejam só. O que essa questão traz pra gente? Ela traz a criação de uma tabela. Deixa eu mudar o pincel aqui. Criação de uma tabela TT1. A criação de uma tabela TT2. E depois ele faz um left join entre essas duas tabelas. E ele compara. Então, ele vai fazer o left join. E o que vai ser igual? Qual é o parâmetro que vai unir essas duas tabelas? Que a gente vê a parte do on. O on diz isso. O on vai falar para a gente, tá, eu estou fazendo a junção de TT1 com TT2. Mas qual o critério para fazer essa junção? São quais colunas necessárias para que eu faça essa junção? Então, vai ser a partir das colunas TT1.A igual a TT2.B. Então, é aqui, onde TT1.A for igual a TT2.B, ocorrerá a junção. E é isso que a cláusula 1 nos diz. E o que mais nós temos de importante aqui nessa criação dessas tabelas? Vejam que na tabela TT1, nós temos que a coluna A ela vai ser not null, ou seja, não permite valores vazios, e ela é a chave primária. Logo, não pode ter valores repetidos, ok? E nós temos também que na tabela TT2 nós teremos a coluna B, e ela é uma chave estrangeira que referencia a coluna A de TT1, certo? Então, B é uma chave estrangeira que vai referenciar a coluna A de TT1. E depois a TT2, a tabela TT2 também traz uma outra coluna que é C. C int not null. Mas perceba que isso aqui para a gente é relevante, pessoal. Por quê? Porque a questão pede, olha só, o número de linhas, mínimo e máximo de linhas. Então, o que tem dentro dessas linhas não importa. Então, se tem uma coluna C, D, E, não me importa. Eu quero saber a relação de TT1 com TT2 e a quantidade de linhas, tá? Então, na nossa resolução, eu vou ignorar isso aqui. Isso eu faço porque é importante vocês perceberem isso. Não vão perder tempo criando tabelas com colunas que não importam. Não precisa, ok? Então, vamos agora ao comando da questão. Dado que TT1 e TT2 contêm respectivamente 100 e 150 linhas, assinale as expressões que apresentam, na ordem, os números mínimo e máximo de linhas que podem ser produzidas pela execução do comando select, que é justamente esse select aqui que nos traz o left join. Então não é uma questão das mais simples, certo? Mas vocês vão ver que, depois dessa resolução, qualquer uma do tipo, vocês vão matar. Então eu trouxe aqui do lado a consulta e uma simulação. Lá fala que TT1 tem 100 linhas, certo? E TT2 tem 150 linhas. Mas no nosso exemplo aqui, nós vamos usar 2 linhas em TT1 e 5 linhas em TT2. Por quê? Porque a gente precisa só pegar a lógica. Se a gente entendeu a lógica, tá tranquilo. A gente vai conseguir resolver. Então, eu vou passar por várias situações aqui de left join, tá? Até a gente chegar na situação que a questão pede. Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante aqui, olha só. Eu sempre falo com vocês. Se eu tenho um left join, qual é a única certeza que eu tenho? Que todas as colunas da minha tabela à esquerda estará presente na resolução. Então, olha só, estou fazendo left join de TT1 com TT2. Então, eu tenho certeza que na minha resposta, que vai ser essa tabela aqui ao lado, eu vou ter 1 e 2. Eu vou ter esses dois valores, porque é left join. Então, a primeira coisa é isso, pessoal. Pega tudo da tabela à esquerda e já joga no resultado. Isso é a única certeza que você tem, ok? Então, ponto. Ok, agora vamos lá. Vou pegar várias situações agora. O que é importante observar nessa questão? Ela diz que na tabela TT2 nós temos uma chave estrangeira que referencia a tabela A. Mas perceba que em nenhum momento ele está falando que eu sou obrigado a ter valores em TT2. Aqui não está falando que é not null, aqui não está falando que é unique, não está falando nada disso. Então, assim, ok, eu tenho uma tabela TT2 com a coluna B e os valores dessa tabela referenciam os valores de A. Ponto.
Eu sou obrigado a ter valores em B? Não. Agora, se eu tiver valor em B, eu tenho que tem que ser um valor que também tem em A, porque é uma referência áurea. Então, por exemplo, poderia ter aqui em B o valor 1, poderia, 2, poderia, 3, não posso. Por quê? Porque isso aqui é chave estrangeira, ela referencia TT1. Então, isso aqui eu não posso, tá? Isso aqui seria errado. Então, eu só posso ter aqui no nosso exemplo os valores 1 e 2. Ou posso também simplesmente não ter valor nenhum. Então, vamos pegar essa primeira situação em que eu não tenho valor nenhum na tabela TT2. Veja só, eu vou dar então, vamos aqui na consulta, certo? Que a questão pede. Eu vou dar um select asterisco, um select from asterisco TT1, left join. Então, o que que eu faço? Left join, pego tudo de TT1 da tabela à esquerda e jogo na minha resposta. 1 e 2, ponto. Left join TT2, em que TT1.A vai ser igual a TT2.B. Eu pergunto para vocês, há algum caso em que os valores da coluna A são iguais aos valores da coluna B? Não. Por quê? Porque B não tem valor nenhum. Então quer dizer que na minha resposta, a coluna B vai ter o quê? Null e null. Pronto. Esse é o caso mais simples. Então percebam que o valor mínimo dessa minha consulta vai ser quando a tabela TT2B, na sua coluna B, não tiver nada. Logo, o mínimo vai ser a quantidade de linhas da tabela à esquerda, que é 2. Então vejam só, mínimo, eu posso já dizer que é 2. Se a gente pegar a nossa questão que fala que são 100 linhas, então eu posso dizer que o mínimo será 100 linhas. Ok? Então pronto. Eu já sei que o mínimo é 100 linhas. Agora nós vamos olhar uma outra situação. Vejam só. Vou trazer uma situação aqui que vai ser a seguinte. Eu vou trazer uma situação em que eu vou ter em TT2 o valor 1 e o valor 2. Como que a gente resolve isso? Mesma coisa. Qual que é a primeira situação? Eu transfiro tudo, transponho, né, tudo da coluna à esquerda, 1 e 2. E eu pergunto para vocês, ao fazer o left join, há casos em que a coluna A de TT1 é igual à coluna B de TT2? Sim. Vejam que eu tenho o caso em que 1 é igual a 1, então eu vou vir aqui na minha left join, no meu resultado, vou colocar aqui 1, porque eles são iguais. Está respeitando essa condição aqui. Então, ao invés de eu colocar no, eu preencho com o valor de B. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, quando eu fazer o left join com a coluna com o valor 2, em que eu tenho aqui também, ó, 2, em que TT1.A vai ser igual a TT2.B. E aí, qual que é a questão? Então, esse aqui seria um resultado, certo? Mas eu pergunto a vocês, e se eu vier aqui em TT2 e colocar também o valor 1 novamente? Ou melhor, o valor 2 novamente, o que que acontece? Acontece, pessoal, que eu também vou ter que transpor essa relação, porque está respeitando essa condição de TT1.A igual a TT2.B. Então, aqui eu vou repetir o 2, e aqui na resposta, do lado B, eu também vou ter o 2. Então, perceba aqui, eu vou ter que fazer todas as relações. Olha só, vou relacionar 1 com 1, e 2 com 2, e 2 com 2 aqui também. Aí, se eu tivesse mais um aqui, faria a mesma coisa. Eu teria também que fazer essa relação. Então, vou ter o left join 1, em que respeita essa condição de TT1.A igual a TT2.B. E aqui do lado eu teria 1 também. Então, perceba que nos casos em que essa condição for verdadeira, eu vou aumentando as linhas da tabela, tá? Então, olha só, nem sempre o limite vai ser a quantidade de linhas na tabela TT1. É o mínimo aquela quantidade, mas eu posso acrescentar mais linhas no meu resultado a partir do momento que essa condição aqui seja respeitada. Tá joia? E é por essa lógica que nós vamos chegar no valor máximo que a questão pede. Ok? E aí, qual que é a minha sugestão aqui? A gente teria que na prova pensar em alguns casos, simular alguns casos mesmo. Olha só, qual que seria o pior caso? Aí eu quero que vocês pensem comigo. O pior caso seria o quê? O caso em que eu tivesse 1, 2, 1, 2, 1. O que vocês acham? Nesse caso aqui, qual seria o resultado da minha tabela? Eu teria 1 associado com 1, 2 associado com 2. 1, 2, 2. Eu teria também, novamente, 1 com 1. 1 com 1. Eu teria novamente 2 com 2. 2 com 2. E eu teria novamente também 1 com 1. 1 com 1. Teria aqui, no caso, 5 linhas de resposta. Mas veja, pessoal, que isso aqui realmente vocês teriam que ter essa sacada na hora da prova. Se, eu vou tentar me fazer entender. Se eu tenho certeza que os valores à esquerda vão estar presentes na tabela, por exemplo, 1 e 2,
Qual que é o pior caso? Quando que eu vou ter mais linhas? Eu preciso forçar mais condições de igualdade. Concordam comigo? Eu preciso forçar mais condições de igualdade porque assim eu consigo preencher mais linhas aqui na tabela. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer atribuindo um único valor na tabela B. Porque assim, se eu atribuo um único valor, eu vou ter que trazer essa igualdade aqui para as linhas de baixo. Vejam só, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, tudo 2 em B, o que ele vai me trazer? O 1 vai ser null, porque não tem nada igual. Porém, vou colocar aqui em vermelho. Vai ser null. E o 2 vai relacionar com todo mundo. Olha só, então 2 com 2. Vai relacionar aqui novamente. 2 com 2. 2 com 2. 2 com 2. E 2 com 2. Perceba que, se eu tivesse, por exemplo, o caso de ter um valor 1 aqui embaixo, vamos supor que aqui fosse 1. Só para vocês verem. Se eu colocar 1 aqui, o que acontece? Eu não ia ter essa última relação, certo? Que foi ocasionada por esse 2, 2. E aqui o 1, ó, ao invés do nu aqui em cima, teria um 1. Então percebam que eu perdi uma linha. Já não foi mais meu valor máximo. Então qual que é a ideia? A ideia é eu deixar todas as colunas possíveis com valor nu, porque elas obrigatoriamente vão estar na resposta. E aí o restante eu relaciono com uma mesma linha, porque ela vai me obrigar essa repetição no resultado. Vocês conseguiram entender? Não é tão simples, eu espero ter conseguido ser claro. E aí, o que a gente percebe? Perceba que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Qual foi a nossa resposta? Quantas linhas tivemos como resposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Uma linha a mais. E por que uma linha a mais? Justamente porque é como se essa... Opa, deixa eu voltar aqui. É como se... Qual seria uma situação assim, mais ideal, vamos dizer assim? Seria se aqui também ó, fosse null. Só que não é possível. Por que não é possível? Porque eu tenho que ter essa relação em algum momento. Então, se eu tenho essa relação em algum momento, aqui vai vir o 2. E é nesse momento aqui que eu perco uma linha que poderia vir aqui embaixo. Vocês entendem? Então, o que eu faço? Eu mantenho a maior quantidade possível de relações com null. E aí depois eu pego a única linha e forço essa igualdade para que essa única linha seja replicada nos resultados. Isso me traz 6 linhas no relacionamento, uma linha a menos que o total. Então, nesse caso aqui que ele fala que tem 150 linhas, quer dizer que eu ia fazer toda essa relação que eu mostrei para vocês, daria 250 linhas menos 1, que seria 249 linhas. E é por isso que a resposta é a letra B. Pessoal, não sei se eu consegui ser claro. Me avise, por favor. Poste aí no comentário se está ok, se deu para entender. Se não tiver dado para entender, eu vou pensar em outra forma de explicar, tá joia? O importante é que vocês entendam. Me deem esse feedback, por favor. Um abraço e até mais.